Pessoal, tudo massa? Siri na lata número 18. Galera, se liga. Tem um artigo na Lei 8212 que também será cobrado na sua prova. Que onda é essa, Ítalo? Você anda dizendo o que vai cair, o que não vai cair. Não tem errada. Porque isso aqui é básico e precisa ser conhecido, lido, exatamente como está disposto na norma. O artigo 15, pessoal, trata justamente do conceito de empresa e de empregador doméstico. Importantíssimo, vai cair na prova. Então, bora fazer a leitura junto? Porque assim a gente vai fazendo as considerações e você vai internalizando. Pessoal, então vamos lá? Artigo 15 da Lei 8212, ou seja, da empresa, conceito de empresa e de empregador doméstico. Olha só, artigo 15, Lei 8212. Considera-se empresa, olha cá, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural com finalidade lucrativa ou não, ok? Então, é empresa perante a Previdência, por exemplo, uma entidade beneficente que não tenha finalidade lucrativa, uma ONG, ou seja, não importa, é a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica com finalidade lucrativa ou não. E aqui tem também essa parte final, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Bem, galera, se ligue, os órgãos públicos, as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são empresa perante a Previdência para o financiamento da Seguridade. Ítalo, essa parte quando eu leio, eu sempre tenho uma certa dúvida. Porque como é que funciona isso? Pessoal, é tão simples. Imagine você, um município, não é? Que não tenha regime próprio de previdência, somente pensando no caso de folha. Então vamos lá, um município que não tenha regime próprio de previdência. Todos aqueles servidores ocupantes de cargo efetivo, eles ficarão desprotegidos? Não. Eles são, vocês sabem, segurados empregados do regime geral de previdência. Então esse município vai fazer incidir, olha só, cotas patronais, vai descontar daqueles servidores 8, 9 ou 11 pontos percentuais a depender da faixa remuneratória, ou seja, aquele município é empresa perante a Previdência Social para financiamento da Seguridade como um todo. Então, beleza? Se a gente for pensar em um outro exemplo, eu, por exemplo, fui do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. O Estado da Bahia tem regime próprio de previdência. Eu era servidor ocupante de cargo efetivo. Na época eu não tinha atividade na iniciativa privada. Eu só era ali analista do Tribunal de Contas. Beleza. Então eu era vinculado ao RPPS. Eu era trabalhador excluído do RGPS. Só que quando a gente estava ali no Tribunal de Contas, eventualmente o que é que acontecia? O pessoal de treinamento convocava ali, contratava palestrantes para nos treinar, para tratar de algum assunto específico. Aquele palestrante estava indo prestar serviço a um órgão da administração pública direta, vinha prestar, passava uma semana ali ministrando palestra, fazendo treinamento com a gente, e aquele cara é um contribuinte individual prestando serviço a uma empresa. Qual empresa? Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ou seja, é empresa. Então o Tribunal de Contas fazia incidir 20% sobre a remuneração acordada daquele contribuinte individual, sem observar limite, e fora isso descontava 11% e recolhia em GPS, declarava o Tribunal de Contas aquele contribuinte individual através de GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência, ou seja, o Tribunal de Contas é empresa tanto para observar obrigações acessórias, como também para observar a obrigação principal de pagar, de recolher tributo em relação àquele fato gerador. Então, não tem errada, você precisa ler o artigo 15, não é? Quando diz e trata sobre conceito de empresa e de empregador doméstico. Então, tá massa aqui, empresa. Empregador doméstico, bem, a pessoa, a família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa, empregado doméstico, beleza? E aí a gente sabe quais são as características do empregado doméstico, que tem que ser um trabalho contínuo,
Tem que haver ali subordinação, pelo menos 3 vezes na semana, não pode ter finalidade lucrativa para o empregador. Essa finalidade lucrativa aqui é para o empregador. Para o empregador, ok? Empregado doméstico. Então, tudo massa, empregador doméstico, a pessoa, a família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa para ele, para o empregador, empregado doméstico. Aí vem lá, pessoal, o parágrafo único aqui diz assim, é que para se a empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço. Ítalo, quando eu leio essa bagaça aqui, eu não entendo. Então, portanto, para a gente não se estender, a gente vai fazer isso Siri na lata número 19, tudo bem? Essa parte aqui. Então, fizemos o Siri na lata número 18 e agora a gente vai fazer o Siri na lata número 19 justamente para tratar desse assunto aqui. Então, esse voo não foi um voo de morcego errático, né? Sem direção. A gente vai fazer o 19 justamente uma sequência do 18. Um abraço, valeu. Tem algum outro professor concedendo conteúdo de forma assim? Tem? Sim ou não? Sim ou não? Tem ou não tem? Não tem! Porque isso é somente o professor Ítalo, o ser político, que faz. Um abraço.